Há 3 milhões de anos, no período conhecido como pré-história, os homens das cavernas viviam em grupos em regimes de nomadismo e semi-nomadismo. Através de habilidades desenvolvidas com a caça e com a pesca, obtinham seu alimento e travavam uma luta diária pela sobrevivência. A sua supremacia no reino animal deveu-se à capacidade humana de atirar objetos. Pedras e lanças eram utilizadas como armas e, associadas ao vigor físico, muitas vezes lhe garantiam a vitória. Posteriormente, deu-se início a um processo de sedentarização, onde o homem fixou-se ao solo. Neste momento, o domínio de algumas técnicas rudimentares de agricultura e domesticação de animais foram primordiais para a nova forma de organização social que se instalava na história da humanidade. Os chineses, por volta de 2700 a.C., criaram o mais antigo sistema de ginástica terapêutica, o Kung Fu, onde a pessoa executava os movimentos nas mais diversas posições, obedecendo a certos critérios sobre respiração de acordo com a doença a ser tratada. Os chineses também inventaram o Kung-Fu, que era uma atividade física competitiva para o treinamento de militares e que deu subsídios para o surgimento do atual futebol. Na Índia, o destaque era a Yoga, uma doutrina que busca a purificação do corpo através da meditação, integrando o físico, o intelectual e o emocional. O Hatha Yoga é fundamentalmente uma ginástica de posições com a utilização de uma respiração adequada. Os egípcios atingiram o mais alto grau de aperfeiçoamento no terreno esportivo. Seus corpos fortes e esculpidos evidenciam os padrões estéticos da época. A civilização grega marca o início da antiguidade ocidental. Nomes como Sócrates e Platão contribuíram significativamente para a educação física, atribuindo conceitos amplamente difundidos até os dias atuais. O valor humano, a individualidade e as atividades físicas eram características presentes na cultura grega. Nesse período, surgem os grandes jogos gregos, dos quais participavam toda a comunidade helênica. Estes jogos eram festas populares e religiosas que envolviam, além de competições atléticas, provas literárias e artísticas. Os exercícios físicos praticados pelos gregos tinham um caráter natural. Os seus esportes eram basicamente fundamentados no atletismo, correr, saltar e lançar, e realizados em total estado de nudez. Dentre outras modalidades estavam a luta, o arremesso de bola de ferro, arco e flecha e arremesso de lança. Os romanos exerciam a prática esportiva voltada ao protótipo de virilidade. Uma frase memorável deste período romano foi mens sana in corpore sano. O campo de Marte era o local onde os romanos praticavam suas atividades físicas e onde os jovens romanos passavam por um adestramento para cumprirem os ideais expansionistas do seu povo. Os circos e anfiteatros reuniam multidões entusiasmadas e eram palco da exibição de lutas dos gladiadores, corridas de carro, considerada a grande paixão dos romanos, e os massacres onde povos primitivos cristãos eram devorados por feras famintas. O século X foi marcado por um grande obscurantismo cultural, a chamada Idade Média. Nessa época, o corpo era levado a uma condição pecaminosa e os exercícios ginásticos foram relegados ao segundo plano. Apenas a cavalaria era permitida a prática de equitação, esgrima, lança, arco e flecha em torneios que serviam como preparação para a guerra. No século XIV teve início o Renascimento, um movimento intelectual, estético e social
que trouxe uma nova concepção do mundo e do homem. O antropocentrismo permitiu o redescobrimento da individualidade, do espírito crítico e da liberdade no ser humano. O culto ao corpo também é retomado, assim como outros valores preconizados na Grécia Antiga. A educação física toma corpo e volta a ser assunto de intelectuais como Leonardo da Vinci, um dos seus principais precursores. Em um período pós-renascentista, John Locke e Jean-Jacques Rousseau foram os responsáveis em conceder maior destaque à educação física como elemento da educação. Jean-Jacques Rousseau, apesar de não pensar nenhuma metodologia para a educação física, apontou para a significância de um trabalho corporal. Destaque merece Pestalozzi também por conta de ser responsável em orientar a ginástica para correções posturais. Em 1760, com o advento da Revolução Industrial, as pessoas encontram um mundo bem diferente. A utilização de máquinas no processo produtivo e a burguesia no poder configuraram um quadro desafiador para o homem moderno. A especialização profissional determinou a permanência de trabalhadores numa mesma posição durante longas áreas, concorrendo para o aumento de problemas posturais. Este cenário propiciou o renascimento de uma maior atenção à educação física. Com isso, 4 correntes tiveram destaque no século XIX. Dentre elas, podemos citar a corrente alemã, com destaque para o impulso pedagógico, onde os exercícios físicos passaram a ser incluídos entre os deveres da vida humana. A ginástica sueca preocupava-se com a execução correta dos exercícios, preocupando-se com o espírito corretivo. A francesa destacava-se pelo seu espírito militar e com o desenvolvimento da força muscular. A nórdica teve influência por inaugurar o Instituto Civil de Ginástica, destinado à formação de professores de educação física. A transição para o Brasil republicano urgia a necessidade de adequação ao modelo de organização europeu. A falta de estrutura e o crescimento populacional do Rio de Janeiro foi solo fértil para o adoecimento das populações urbanas. A prática da atividade física foi incutida pelos higienistas como forma de melhorar a saúde e a raça. Entretanto, grande preconceito girava em torno das atividades físicas devido ao fato dessas estarem relacionadas ao corpo e ao trabalho do escravo. Rui Barbosa foi o pioneiro da educação física no Brasil. Seu desejo era formar gerações fortes, belas e sadias. Seu projeto tratava de instituir uma seção de ginástica em cada escola normal, com o objetivo de formar professores para as escolas primárias. Outro objetivo de Rui Barbosa era inserir a ginástica nos programas escolares fora dos horários de recreio. Ademais, ele queria equiparar a ginástica em categoria e autoridade aos professores de ginástica e outras disciplinas. Nos anos 70, sob uma perspectiva eugênica, práticas higiênicas no âmbito das escolas começaram a ser difundidas. E em um segundo momento, de caráter eminentemente militarista, preconizavam a prática da educação física para tornar a juventude resistente à luta e ao combate, tornando o corpo adestrado e obediente. Nos anos 70, foram marcados pela ditadura militar. A educação física era usada não para fins educativos, mas para a propaganda do governo, sendo todos os ramos e níveis de ensino voltados para o esporte de alto rendimento. Nos anos 80, foi marcado por uma crise existencial da educação física e, por fim, nos anos 90, o esporte passa a ser visto como um meio de promoção à saúde de todos.